No vídeo de hoje eu vou falar sobre creche na Holanda. Esse é um assunto que ainda está bastante em andamento para mim, né? Vocês sabem, eu acabei de virar mãe e eu comecei a pesquisar já há um tempo atrás. E é um assunto que eu achei assim levemente complexo, né? Porque no Brasil é bem simples, a gente procura uma creche perto de casa, vai lá, faz a matrícula e pronto, né? Mesmo creche pública, às vezes tem dificuldade de achar vaga, mas em geral é simplesmente assim mais simples. E aqui na Holanda não é bem assim. Antes de eu começar a falar sobre creche na Holanda, você já se inscreveu no meu canal? Você já deixou um joinha nesse vídeo para me ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas? Se não fez isso, por que não fez isso ainda? Faz isso agora, não fica perdendo tempo. Assina o canal se você não é inscrito, ativa o sininho, faz tudo o que tem que fazer aí para me ajudar e vamos que vamos. Para começar, aqui na Holanda não existe creche gratuita. Toda creche é paga e muito bem paga. E esse é o primeiro grande choque cultural que eu tive, porque descobri que realmente é um negócio muito caro na Holanda. Aqui na Holanda, o que seria no Brasil o ensino fundamental e o ensino médio são gratuitos, mas a creche, que é esse primeiro período até 4 anos de idade, né, que a partir dos 4, 5 anos vai para a escola mesmo, esse período não é gratuito. E o custo aproximado, que pelo que eu vi, pelo menos aqui em Groningen, mas acho que também nas outras cidades não foge muito disso, se é que foge, porque me pareceu muito assim uma coisa tabelada, o custo é cerca de 9 euros por hora. Então assim, faz a conta de quanto custa manter uma criança num período integral na creche aqui na Holanda. É bem caro. Pelo que eu vi, algumas creches têm funcionamentos mais flexíveis, que você não vai deixar a criança todo dia na creche, por exemplo, ou não vai deixar sempre nos mesmos horários, mas muitas creches têm horários e períodos já pré-determinados e você tem que deixar lá. E a criança tem que atender aquele período. Outra coisa que eu também entendi é que esse valor hora é um valor de referência, só que algumas creches, elas fazem o período fechado, então assim, 9 euros a hora, mas você vai deixar meio período, significa você pagar um horário que é por exemplo, das 7 a 1 da tarde, independente se você vai deixar a criança das 8 às 11, por exemplo. Então, tem algumas creches que tem até esse tarifário no site, mas elas só aceitam um plano fechado de horários, e inclusive é um valor mensal que você vai pagar 12 meses, porque mesmo no período de férias você tem que pagar a creche, porque de qualquer forma o custo da creche continua existindo, estando de férias ou não, né? Principalmente nessas creches que têm os períodos mais determinados, né? 9 euros por hora dá quase 2.000 euros por mês para você ter a criança integralmente na creche. E isso para mim foi uma coisa de cair para trás, assim, porque é muito caro, é muito dinheiro. Mas, por outro lado, tem um benefício que o governo dá para ajudar, que seria como um auxílio creche. Mas esse benefício, ele varia principalmente em relação à renda do casal. Eu entrei no site, fiz uma simulação, e aí tem algumas perguntinhas lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o lugar onde você faz essa simulação para você ver se você consegue receber e quanto você conseguiria receber de benefício. Mas eu fiz algumas simulações e assim, fiz uma primeira simulação colocando o meu salário e o salário do meu marido e colocando que ambos trabalhamos 40 horas semanais. E aí me deu mais ou menos metade do benefício. E aí me deu como benefício mais ou menos metade desse valor, que seria ainda 1.000 euros, que é bem caro, 1.000 euros por mês. Então assim, é bem caro. Aí eu fiz uma outra simulação, tirando meu salário, colocando lá que só o pai trabalha e eu não trabalharia. Aí ele zera o benefício, ou seja, o governo não vai te pagar benefício. Se um dos pais ou responsáveis não trabalha, o governo não te concede o benefício, porque se você não trabalha, pela lógica, você poderia cuidar do seu filho e você não precisaria de uma creche. Então, essa foi uma questão assim, engraçada, não engraçada, né? É bem lógico, na verdade. E aí eu fiquei simulando, colocando mais renda, né? Se a gente ganhasse mais dinheiro, quanto que ficaria? Quanto mais dinheiro você ganha, menos o governo te paga de benefício.
quanto menos dinheiro a gente ganha, mais aumenta o benefício que o governo te paga. Então eu coloquei lá numa simulação que a gente ganhava, sei lá, metade do valor que a gente ganha de verdade, e aí baixou o valor da contribuição mensal. Fiz uma simulação, se eu colocasse a criança na creche só metade do meio período, né, supondo que eu trabalhasse meio período também, e aí reduziria a renda, e aí também dá um valor lá diferente. Você pode ficar simulando para ver quanto você gastaria com a creche, ter uma ideia de quanto você vai pagar e de quanto você consegue receber de benefício. Só que para você conseguir esse benefício, não é toda e qualquer creche que te dá acesso ao benefício. Então, nesse site onde eu fiz a simulação, também você consegue pesquisar pelo seu CEP quais são as creches dentro da cidade onde você mora que estão aptas a te dar esse acesso a esse benefício. E aí, no meu caso aqui em Groningen, a gente tem uma creche que é, sei lá, uns 200 metros aqui de casa, que parece ser uma boa creche, porque a nossa vizinha ficava nessa creche e a gente até tinha uma boa, antes de ter filho, de engravidar tudo, a gente já tinha uma boa referência dessa creche, porque ela adorava aquele lugar. Mas essa creche, por exemplo, não é conveniada. Então, se eu quiser colocar o bebê nesta creche aqui do lado de casa, que dá para ir andando, eu tenho que pagar integralmente do meu bolso. Agora, se eu quiser o benefício do governo, eu tenho que colocar numa das conveniadas. E a mais perto é uns 5 quilômetros daqui de casa, no meu caso, né? Na verdade, acho que dá um pouco menos. Estava dando entre 3 e 4 quilômetros. Mas é algo que, né, é um adicional na minha vida ter que, de repente, trabalhar num lado da cidade, ter que levar a criança do outro lado da cidade para ir para a creche. Na minha vida não, na nossa vida, né? Minha e do meu marido. Mas tem esse porém, entendeu? Porque às vezes, como no meu exemplo, você tem uma creche que é muito melhor, ou que você conhece, ou que você tem boa referência, ou que é bem perto de casa, mas que não suporta o benefício do governo. Então, por isso que tem que olhar no site, porque você tem que ver quais são as creches que são conveniadas. Aqui na cidade de Groningen, por exemplo, tem somente 4 creches que são conveniadas, e é uma cidade grande para os padrões holandeses, né? Então, e aí é que começa a história, né? Aí que começa a bagunça, vou chamar assim, né? Porque se você só tem 4 creches que aceitam esse, né, que podem te trazer esse benefício, essas 4 creches provavelmente vão ter muita fila, porque todo mundo quer colocar nessa creche para tentar pegar o benefício do governo e não ter que pagar integralmente. E aí é que mora o perigo, né? Porque tem fila para você registrar a pessoa na registrar a pessoa na creche, para registrar a criança na creche. E aí isso significa que você tem que se inscrever, tentar se inscrever nessas creches com muita antecedência. Inclusive, quando eu engravidei, eu recebi um checklist que era para procurar creche no primeiro trimestre de gestação. Justamente porque, dependendo de onde você mora, dependendo da creche que você quer escolher, você vai enfrentar uma fila enorme para conseguir colocar o seu filho na creche. Então, tem que ver com muita antecedência. E pelo que eu entendi, pode muito acontecer de você não achar a vaga, inclusive, nessa creche, né? Porque se todo mundo está tentando por causa do benefício, é natural, né? É lógico, pelo menos, né? É bastante lógico que haja uma dificuldade que pode, inclusive, culminar em você não conseguir vaga. Existe uma grande discussão no governo sobre as creches passarem a ser gratuitas, mas é uma coisa que também ainda está em discussão lá com o governo, ainda não tem nada aprovado, não tem nada assim de expectativa de que vá acontecer. É uma discussão em aberto. Pode ser que em algum momento do futuro as creches também passem a ser gratuitas, mas por hora é o que tem, é pago, não existe creche pública e a gente que tem filho tem que lidar com isso. E aí você vai se perguntar, mas poxa, esse valor é quase um salário mínimo, né? Será que vale a pena pagar uma creche? Porque se você tem um emprego que te paga um salário mínimo ou muito próximo do mínimo, significa que se você não conseguir o benefício do governo, se você não conseguir matricular a criança numa dessas creches que você consegue acesso ao benefício, você vai pagar quase o seu salário de creche. Será que vale a pena trabalhar nesse sentido só para pagar a creche? Será que não é melhor você ficar em casa e cuidar da criança? Lógico que isso varia para cada um, tem 1.500 questões nesse ponto, mas assim, é uma pergunta que meu marido, por exemplo, me fez muito sobre o que a gente vai fazer, se de repente não era melhor
um de nós dois reduzir a carga horária de trabalho ou coisa do tipo, porque realmente é muito caro. A Holanda é um país onde é muito comum ter contratos de trabalho de meio período e não só período integral, né? No Brasil, a não ser que isso tenha mudado, que eu acho que não mudou, é muito difícil, para não dizer que é impossível, assim, acho que é muito raro você ver uma vaga que não seja período integral, que não seja, né, 40, na verdade no Brasil são 44 horas semanais, aqui são 40, mas acho que é muito raro no Brasil você ver um trabalho que você não vai trabalhar no mínimo 8 horas de segunda a sexta. Mas aqui na Holanda é muito comum contratos com 32 horas de trabalho, com 28 horas de trabalho, com meio período. E o que acontece muito, que foi uma coisa que eu até assustei, assim, em algum momento da minha gravidez, porque o meu marido falou assim, quando você for anunciar a sua gravidez, você tem que estar preparada. Aí eu falei, mas assim, preparada pro quê? Porque ele vai te perguntar se você não vai reduzir a sua carga horária de trabalho. Aí eu falei assim, mas por que o meu chefe vai me perguntar se eu vou reduzir a carga horária de trabalho? E aí meu marido explicou que eles aqui, muita gente, quando tem filho, né, acaba reduzindo a carga horária de trabalho justamente por causa dessa questão da creche. Então, é uma escolha que cada um tem que fazer, tem que analisar os prós e os contras, tem que analisar as possibilidades, porque, né, no meu caso, por exemplo, que eu sou líder de equipe, não tem como reduzir a carga horária. Se eu reduzir a carga horária, eu teria que mudar de vaga. Então, no meu caso, não é uma possibilidade de reduzir a carga horária, seria uma possibilidade de repente eu buscar outro emprego com uma carga horária mais reduzida para deixar a criança na creche só metade do período, por exemplo. Mas essa é uma coisa de certa forma comum e que as empresas às vezes até esperam que você peça essa redução da jornada de trabalho. É claro que você vai reduzir a jornada de trabalho, vai reduzir seu salário proporcionalmente, mas é uma questão muito pessoal e que você tem que avaliar, no seu caso, o que vale a pena fazer. É claro que essa questão para os holandeses acaba sendo muito mais simples, porque tem família aqui, então muitas vezes eles acabam se dividindo entre meio período de creche e outro meio período com rede de apoio, mãe, pai, irmão, sei lá. Mas pra gente que é expatriado é um pouco mais difícil, porque a gente não tem muito com quem contar, né? Mesmo eu que tenho um marido holandês, né? Então tem os pais dele, mas os pais dele já são muito idosos, não tem condição, então não posso assim contar que eles vão ficar num período tão longo, que seja meio período, mas todo dia com a criança, também moram longe, então assim, para mim não é uma opção, né? Embora eles sejam muito bons para mim em tudo, mas não é uma opção. Para expatriado, a maioria dos expatriados, então, não tem família nenhuma, não tem ninguém com quem deixar. Uma outra opção é você chamar uma babá. Algumas pessoas optam pelos programas de au pair, por exemplo, que é uma coisa que tem que acontecer através de agência. Se vocês quiserem, eu posso trazer num próximo vídeo sobre au pair na Holanda, que é um programa bem legal também na Holanda, para quem quer migrar para a Holanda, inclusive. Mas muitos pais optam pelo programa de au pair. Me parece que também tem um benefício quando você opta pelo au pair, mas é também já um outro nível de coisa, né? Porque você vai ter que trazer alguém que vem do exterior, que vai ficar morando na sua casa. Então tem outras implicações, é um outro nível de dificuldade, não sei se a palavra é dificuldade, mas de abertura, né? E você vai ter que ter uma pessoa que você não conhece, com o tempo, lógico que as coisas mudam, mas vai ter uma pessoa que você não conhece na sua casa e apostar que aquilo vai dar certo. Então é isso, minha gente. Se você está vindo para a Holanda com o filho, essa é uma das primeiras coisas que você já tem que correr atrás, porque é complicado. Não dá para deixar na última hora, não dá para esperar chegar aqui para você aí começar a ver. Principalmente se você vem para estudar ou se você já vem com um trabalho, que é uma coisa que você já chega trabalhando ou estudando, que você já precisa que a criança esteja imediatamente na creche. Então é uma coisa que você tem que olhar com antecedência. Procure ajuda de outros expatriados, procure referências das pessoas, dos outros brasileiros que moram na cidade onde você mora, né? Tem muita gente que ajuda muito nessas coisas e às vezes a gente consegue cortar caminho com isso, né? Mas não deixe para a última hora, porque creche é um assunto bem chatinho aqui na Holanda, principalmente por essa questão de fila. É isso, minha gente. Espero que tenha ajudado nesse assunto que é de dúvida de muita gente e muito obrigado por me assistir.